Oi, gente, tudo bem? Depois que eu fiz o vídeo de abertura, né, desse desafio de cuidar, eu tinha umas ideias de quais seriam os vídeos e tal, mas eu usei uma palavra, eu me coloquei como uma profissional paliativista, né? Então eu achei que eu tinha que explicar o que que é isso, né? E também tem um outro porquê de eu explicar. Eu cuidei de uma paciente há uma semana atrás, num quadro de uma doença incurável, progressiva, degenerativa e que colocava sim em risco a vida dela. Paciente acamada, não não deambulava mais, não andava mais, já tinha cessado as suas não vou falar de um termo mais fácil, tá? Não fazia mais suas necessidades de fezes. Eu fui lá, ainda consegui um pouco prolongar um pouquinho a urina, mas cessou também. Então essa paciente acabou que tinha também, né, um câncer de pele extenso, né, com uma ferida nas costas bem grande. Então a paciente estava sim em cuidados paliativos. O que vem a ser os cuidados paliativos? Toda medida, né, que a equipe multidisciplinar, quem é essa equipe? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, todo mundo, tá? Todas as medidas que essa equipe pode fazer para que esse paciente se sinta melhor, esse paciente não tenha dor, que tenha um manejo da dor, tá? O brasileiro tem um hábito muito tranquilo de comprar remédio para dor e tomar aleatoriamente do seu jeito. Mas é errado, porque existe um manejo da dor, existe uma norma, né? De que se a gente segue esse manejo da dor certinho, a gente consegue um resultado melhor, porque essa dor vai embora. Mas a gente está acostumado, às vezes, é uma dor leve e a gente já toma um remédio bem forte, né? Só que daí a gente tem um problema, quando essa dor aumentar, esse bem forte não faz mais efeito, né? Então, no cuidados paliativos, com essa paciente, vou dar um exemplo especificamente, já estava havendo o uso da morfina de 4 em 4 horas. Provavelmente, depois que eu a vi, aquilo já ia aumentar mais vezes, com certeza. Então, mas tudo bem, eu estava cuidando ali, né? Estava sendo chamada algumas vezes, só que essa paciente piorou e ela foi levada ao hospital. E quando eu cheguei lá, ela estava em cuidados paliativos, toda a equipe sabia, né? Os médicos, os enfermeiros já conheciam ela. Só que olha que interessante, a família não sabia o que era cuidados paliativos, né? Eles entraram em contato comigo na minha casa, porque eles falaram, minha mãe vai subir pro paliativo. O que é isso? Gente, eu fiquei inconformada, porque essa paciente está doente há muito tempo, né? Ela veio a óbito, inclusive, né? Anteontem. E como é que pode, durante todo esse tempo, né? Nenhum profissional foi capaz de explicar que a doença era incurável, era progressiva, era fatal, né? O que ia acontecer, por que as necessidades não iam mais vir, por que não ia mais dar para alimentar, né? Por que tirou a comida, por que tirou... Nossa, eu fiquei impressionada, né? Então, assim, as doenças, elas têm características que às vezes as famílias não entendem, né? E que é papel nosso explicar, né? Então, de uma maneira bem chula, né? Palio, né? Paliar, né? Pallium, do latim, ele é aquele manto, né? Que tipo o Papa usa, né? Pallium, né? Vem daquele manto. E aquele manto, o que ele parece pra gente? Proteção, aconchego, né? Calor, né? Eu acho bem bacana vir daí, porque é isso que a gente quer dar para esse paciente que está nos cuidados paliativos. Então, quando eu escuto assim, olha, a gente fez isso, fez isso, fez isso, fez tal cirurgia, químio, rádio, não tem mais nada para fazer, ela vai para cuidados paliativos. Como se a gente fosse deixar o paciente num cantinho e dando remédio para dor e paciência. Não, gente.
Tem pacientes em cuidados paliativos há anos que conseguem fazer suas coisas. Tem pacientes em cuidados paliativos que trabalham, né? Porque eles estão conseguindo fazer o manejo dessa doença, apesar dela ser progressiva e de ela ser fatal, né? Um exemplo disso é a esclerose lateral amiotrófica, né? Que eu até postei, sempre que é o mês de tal doença eu falo, né? Uma doença triste, porque o corpo paralisa e a mente fica ótima, né? E ela é, sim, degenerativa, ela é progressiva, né? É uma doença que atinge muito mais mulheres numa faixa de idade jovem, 40 e poucos anos. Triste, realmente. Então, assim, o cuidados paliativos, esse paliar um paciente, é simplesmente deixar de quê? Deixar de ficar colhendo sangue toda hora, deixar de ficar tentando pegar uma veia que não dá, deixar de ficar fazendo milhões de exames, né? Sendo que o paciente às vezes não consegue nem se mexer na cama, que dirá mudar de maca para ir fazer o 20º raio-x, né? Então, assim, e outra coisa também, nem sempre, vamos dar oxigênio para o paciente que ele fica mais confortável. Muitas vezes você mata o paciente e dá oxigênio, né? Paciente de ELA, por exemplo, como eu disse, se ele receber oxigênio direto, ele vai morrer, né? Ele chega no hospital, sim, com falta de ar, se sentindo muito mal, só que ele tem que receber oxigênio de uma outra forma. Não aquele oxigênio que a gente vê lá no narizinho, não. Porque ele vai morrer, né? Porque os órgãos dele não funcionam direito. Então, a gente faz o quê? Muitas das vezes, um ventilador no rosto dá mais oxigênio do que um oxigênio artificial ali, né? Sendo colocado por um aparelho. Então, a gente tenta amenizar o sofrimento com técnica, com conhecimento. O médico que entende de cuidados paliativos vai manejar toda a medicação desse paciente para que ele fique estável, né? Sem dor, né? E que ele não perca autonomia, né? A última coisa que a gente quer é que esse paciente perca autonomia. A gente quer que ele tome banho, a gente quer que ele ande, a gente quer que ele escreva, a gente quer que ele coma, né? Mesmo ele tendo uma doença progressiva, incurável e fatal, tá? Inclusive, crianças vão para cuidados paliativos. O que é triste, claro, mas elas vão, né? Porque crianças também têm câncer, crianças também têm doenças raras, né? E você já imagina o quanto uma equipe não quer manter essa criança bem, mesmo sabendo que ela vai partir, né? Então, quando eu disse que eu sou uma profissional paliativista, é porque eu sou a favor de dar o conforto, né? E dar a minha técnica para que esse paciente doente, né, incurável, né, e degenerativo, que ele fique bem, né? E do que deixar esse paciente ligado numa tomada com milhões de aparelhos, sendo que ele só está vivo porque ele está ligado na tomada, né? Então, eu sou a favor da humanização, né, desse cuidado humanizado desse paciente. E outra, dar ao paciente o direito de escolha, certo? Nem todo paciente quer fazer tratamento de quimioterapia. Nem todo paciente quer ir para UTI e ficar entubado. Ele quer ter o momento dele partir dessa forma que eu falei, sem dor, ele vai comer enquanto ele pode, ele vai fazer as coisas enquanto ele pode. Inclusive, existe uma parte legal sobre isso que eu vou falar num outro vídeo. Mas, então, eu sou uma profissional paliativista, por quê? Porque eu quero tratar de uma forma humana, tá? O que eu acho que é humano, né? Não machucar e acaba gerando lesões e acaba gerando cada furo, cada sonda, uma infecção e aquilo tudo. Então, eu sou uma profissional paliativista, tá? Eu quero dar para meu paciente terminal, meu paciente grave, né? Conforto, amor, segurança, a minha técnica, o meu trabalho, tá bom? Então, depois eu falo da parte legal disso, tá? Depois, nessa parte legal, eu vou falar sobre eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia, que é mais ou menos uma coisa que nós estamos vivendo hoje em dia, tá bom? Beijo.